Sejam bem-vindos ao Papo de Engenharia com Renata Gomes. Hoje eu trouxe um tema atual e relevante para o nosso universo feminino. A gente vai falar sobre o empreendedorismo feminino. E eu, como engenheira, mulher, sei como é importante a gente liderar os nossos negócios. O empreendedorismo faz que a gente reflita o quanto a gente é resiliente, o quanto a gente é forte e o quanto a gente é capaz de inovar nesse mercado feminino. E para esse tema, eu trouxe uma pessoa, uma convidada, que tem uma relevância nesse assunto. Carol Acioli. Sim, Carol tem uma empresa no qual é o nome dela, além de métodos, como o Método Diamante e a Jornada Serena. Carol vai falar com a gente sobre os desafios e as oportunidades de empreender no universo feminino. Seja bem-vinda, Carol, aqui ao Papo de Engenharia. Renata, muito obrigada. Eu me sinto extremamente honrada de estar aqui. A gente falar de um assunto assim, hoje tão atual, né? As pessoas, as mulheres estão conversando tanto sobre empreendedorismo, porque elas estão empreendendo muito. E eu acho que o empreendedorismo feminino ele tem um toque um pouco diferente, porque ela dá um toque humano. É verdade, Carol. Não é? E eu quis trazer, Carol, você para a gente falar sobre esse tema, que esse meu podcast é bem ligado à área da engenharia. E a gente sabe que, apesar de ter bastante mulheres nesse segmento, a gente sabe que ainda predomina o universo masculino. E não é fácil para as mulheres empreenderem. E como a gente está buscando, né, Carol? Como as mulheres estão querendo gerir o seu próprio negócio. Aí eu trouxe você aqui hoje para a gente conversar sobre esse público e você dá aquela força, assim, para essas mulheres poderosas. Hoje em dia eu vejo que a mulher, ela tá com muita vontade, assim, de se destacar cada vez mais, mas sem perder o feminino dela. Exatamente. É o nosso grande diferencial. Isso, e é um desafio para ela. Ela decidir ser empreendedora e, ao mesmo tempo, manter de fazer uma unha, de se cuidar, de fazer uma massagem. Não é, Carol? Ter tempo para você. Ter tempo para você, ter para fazer sua respiração, fazer sua meditação. Então, assim, é difícil para a mulher ela passar, ela ter esse equilíbrio, mas ao mesmo tempo é necessário. E ao mesmo tempo, eu acho que é bom destacar assim que o trabalho para ela é um alimento também. É verdade. É. E eu estou muito feliz de ter você aqui comigo hoje. Carol foi minha professora, gente, de engenharia. Há, 10 anos atrás, 12 anos atrás. Isso. Mais ou menos. E eu também hoje sou aluna da Jornada Serena, que a gente vai conversar sobre os métodos dela aqui no nosso podcast. Carol, quero começar perguntando, como é que você começou a empreender? Eu comecei a empreender porque eu queria mais liberdade de tempo. Eu tenho uma filha de 12 anos, então eu precisava de um tempo para cuidar dela. Por quê? Porque quando ela era pequenininha e quando ela tinha 1 ano de idade, eu não via minha filha comer o primeiro feijão, eu não via minha filha andar. Então, por quê? Porque eu estava trabalhando. Sempre ocupada, né, Carol? Sempre ocupada, sempre muita coisa para fazer. Então, os momentos importantes da vida dela, eu não estava. Por quê? Porque eu tinha que bater ponto, eu tinha aquela hora para entrar, eu tinha aquela hora para sair. Então, assim, era muito difícil para mim. Tanto é que é um tempo que não volta mais. É verdade. É um tempo que não volta mais. Então, a partir desse momento, eu entendi, caramba, o que é que eu posso fazer para acompanhar mais a minha filha de perto? O que é que eu posso fazer? O negócio era tão gritante, Renata, que quando eu era pequenininha, eu dava aula à noite, né? O que é que ela fazia? Ela era inteligente e o que é que ela fazia? Ela dormia de 7 às 9 da noite. Ela, tipo assim, ela se revigorava e ela acordava na hora que eu chegava, perto de 10. E aí ela ficava acordada comigo até as 2 da manhã. Todos os dias. Diga aí, 2, Carol. 3 da manhã. Pra de manhã eu estar lá novamente. Isso não estava sendo bom nem para você, nem para ela. Nem para ela. Então, quando eu passei muitos anos da minha vida assim, workaholic, trabalhando 14 horas por dia, muita coisa para fazer, porque tinha as contas da casa para pagar, porque a realidade é essa, né? É verdade? É verdade. Então, eu disse, caramba, o que é que eu posso fazer para ficar mais perto dela? E eu tinha essa vontade, eu tinha também essa paixão por desenvolvimento humano. E aí, como diz o Matuto, juntou a fome com a vontade de comer. E aí foi quando eu comecei a empreender e comecei a buscar formas de empreender e ajudar mulheres.
Ô, Carol, e me conte, você trabalhava, né, como CLT, você disse que Isso. batia ponto. Isso. Como foi esse seu desligamento, né, de algo que aparentemente era mais seguro, né, por você ter aquele salário certo de receber, né, querendo ou Sim. não, dá uma certa segurança. E aí migrar para o empreendedorismo, né? Porque o empreendedorismo a gente sabe que não tem, Digo que a gente não tem como ter a certeza, né? Mas assim, eu entendi que ao mesmo tempo que a gente não tem a certeza, a gente tem a certeza. Por quê? Porque só depende da gente. Tá. E aí foi isso que me deu atração para eu começar a entender esse caramba, realmente só depende de mim. Então foi quando eu comecei a trabalhar mentalmente e é o que eu sempre falo. Se você pensar em fazer uma transição de carreira, não é da noite pro dia não, na loucura não. É uma coisa planejada, porque isso tem que lhe dar paz. Tem que lhe dar paz. Não pode ser assim, eu agora não. Eu tenho que planejar para quando realmente a decisão nascer, ela sair, ela vier pro mundo. Não, agora eu entendi. Realmente, agora eu vou. Eu sempre falo que esse processo de transição, eu falo muito para minhas clientes. Sim. É uma coisa planejada. E aí foi quando eu decidi que digo, não, eu quero realmente passar mais tempo com a minha filha. Eu acho que isso vai me alimentar de uma melhor forma. E aí foi quando eu comecei esse processo de transição, um passo de cada vez. E foi tudo bem Tranquilo. bem tranquilo. Que Bem, coisa e bem boa, calculado. Aham. Bem calculado. Principalmente essa parte financeira, né, Carol? Sim. Que é o que mais atormenta Todas as mulheres. todas todo as mundo, mulheres, Todas né? as mulheres, Ô, Carol, e qual foi o principal desafio que você enfrentou ao empreender? Eu digo que o principal desafio hoje, que acho que todo mundo quando empreende, é o mental. Por que o mental? Porque como assim? Quando a gente começa a empreender, a gente acha que vai ser uma coisa. Tá. E de repente é outra. E aí é o pensar em desistir. Muita gente pensa em desistir. Eu já pensei em desistir várias vezes. Minhas clientes que eu converso pensam em desistir, amigas. Então eu vejo que é você ir para o mental, entender, não, poxa, é um passo de cada vez, é entender que realmente são altos e baixos. Realmente vai ter dias que você não vai estar bem. E o que fazer quando você não está bem? Vai ter dias que você vai estar ótima. E também, bora-se embora. Mas eu vejo que hoje o desafio maior do empreendedorismo é o mental. Porque você está acostumado com um modelo Aquele e modelo. quando você vai empreender, você tem que criar o seu próprio modelo. Isso. É por aí, né, Carol? É, por aí. E você se sente meio perdida. Aí você se sente meio perdido. E agora? Porque assim, tudo depende de mim. Não tem um chefe para mandar eu fazer nada. Eu senti muito isso. Porque, caramba, não tem ninguém para mandar eu fazer nada. Tudo depende de mim. E agora? Como é que eu faço? Que só tem eu. Como é que eu faço? E aí eu vejo que a pessoa se sente meio que num momento de limbo, assim. Você fica meio naquele momento para depois você entender. Caramba, que bom que agora só depende de mim. Mas até chegar esse momento, eu vejo que é uma das principais dores iniciais quando a gente começa a empreender. Eita, Carol. Ô, Carol, e o que te fez tu montar uma empresa com o teu nome? Porque eu queria ter a minha identidade validada. Eu queria ter minha identidade validada. Então, porque meu nome é Maria Carolina. E aí, como eu tive uma questão de infância, assim, onde eu não fui validada durante a infância, sempre as pessoas eram melhores do que eu. Sempre eu era a Cristal. Sempre a Carol bichinha, sempre muito doentia. Então, eu digo que Carol Acioli é como se eu tivesse renascido. Porque foi um momento que eu escolhi, caramba, isso sou eu que estou escolhendo isso aqui. Não é ninguém que está escolhendo isso para mim. Então, eu entendi. Não, caramba, Carol Acioli sou eu. Acioli é o sobrenome da minha mãe. Sua mãe. Então, aí foi quando eu disse, não, caramba, essa sou eu sou Carol Acioli. Tanto é que hoje eu só assino Carol Acioli. Porque eu sou a Carol. Eu não sou a Maria Carolina, aquela menina doentinha, frágil, gordinha, 4 olhos. Eu sou outra pessoa. Isso me traz muito a minha identidade. Por isso que é Carol Acioli. Que coisa linda, Carol. Aí você criou métodos, né? Isso. Aí tem o método Diamante e a Jornada Serena, que é maravilhosa. O método Diamante foi um método que eu desenvolvi, onde eu consegui, assim, tirar um pouquinho de cada formação de coach que eu fiz. E foi um método que eu entendi que era necessário, que para ajudar qualquer pessoa, seja homem, seja mulher, é entender o que aconteceu na vida dela, por que aconteceu, como ela viu aquilo que aconteceu, e a partir dali a gente traçar um planejamento emocional, podemos dizer assim,
para ela entender onde ela quer chegar, caso ela não saiba, ou se ela já souber onde ela quer chegar, como a gente vai desenvolver esse ponto B, esse ponto X da vida dela. Então, hoje eu trabalho o método Diamante através dessa forma. Eu volto um pouco ao passado, faço esse resgate, entendo que é aquela pessoa, porque ela ajuda daquela forma, para tirar a culpa. Entendi. Entendeu? Hoje as pessoas têm muita culpa, Muita né, culpa. Carol? Hoje a culpa aprisiona muito a vida das pessoas. Então, eu vou entender, a gente vai entender o que aconteceu. Pronto, é a partir dali começa a se desenvolver. Então, o método nasceu assim. Por quê? Porque o diamante ele é lapidado. Tá. Então, eu acho que a mulher ela tem como ser lapidada. E quando o diamante ele é lapidado, ele tira, né? Todas aquelas arestas. É mesmo, Carol. E aí eu tiro aquilo dali e o diamante brilha. Então, eu vou tirar as memórias do passado. A gente vai tirar, eu e a minha cliente, a gente tira as memórias do passado para ir construir um diamante. Que Diamante coisa brilhante, linda. é. Ô, Carol, e são mais mulheres que procuram Sim, esse são mais método? mulheres. Então, as mulheres têm mais traumas, digamos assim? Não, mas é porque a mulher ela tem mais sensibilidade para entender o próprio emocional. E o homem não. Por quê? Porque o homem, não é que o homem não tenha, o homem tem as mesmas dores, mas é porque tem aquele estigma, né? O homem não chora. É. Então, o homem ele é tolhido, assim, desde pequeno, de que ele não pode expor suas emoções, senão ele vai ser muito frágil. Mas eu tenho clientes homens, mas não é a sua maioria. Geralmente é marido de cliente minha, uma indicação do irmão. Entendi. São pessoas próximas. Não é aquela pessoa que vê o meu vídeo no Instagram e de repente... E se identifica, não. né? E por que você escolheu as mulheres? Porque a minha história foi um agente... Porque a minha história é um agente para ajudar as mulheres. No sentido de que, como eu era workaholic, eu não tinha tempo para nada. Então, eu decidi de que eu quero ajudar as mulheres que estão cansadas, com a vida agitada, a terem uma vida leve e com propósito. E entenderem quem elas são. Então, eu digo que hoje eu trabalho essas mulheres porque eu fui o meu agente de transformação. Eu primeiro me transformei para transformar essas mulheres. Ô, Carol, muitas mulheres ainda não sabem o que elas são, o que elas querem para a vida. Sim. O que é que leva a isso? Essas mulheres não... Vários fatores. Um dos mais presentes é a correria. Faz muitas coisas ao mesmo tempo. Muito facetada. Eu quero fazer tudo, eu quero abarcar o mundo, sendo que ela quer fazer, ela não quer ser. Tá. Segundo, memórias tristes do passado, vozes do passado, que fazem com que aquela voz, às vezes, ela é tão presente, está tão bem no ouvido dela, que ela não consegue enxergar quem ela é. E terceiro, a doação dessa mulher. Às vezes ela é tão grande, que é como eu sempre falo, ela não está nem na sua lista de prioridades da sua própria vida. E aí, se eu não estou na minha vida, como é que eu vou entender quem eu sou? E vai vivendo a vida, né, Carol? E vai vivendo no automático. Ela vai, acorda todo dia, faz o que tem para fazer, faz a comida, vai pro trabalho, volta, leva o menino, ajeita. E assim vai. E ela, quando vê, Carol, minha vida passou e eu... Enfim. E eu não sei quem eu sou. Eu identifico logo muito isso. De uma forma imediata, nas sessões, quando eu pergunto 10 qualidades da mulher. Quando essa mulher, ela não sabe identificar essas 10 qualidades. Ah, Carol, mas vou começar pelos defeitos. Não. Eu quero que você me fale. Carol, me faça uma pergunta mais fácil. Isso. Carol, tem que ser 10, não vai ser 2, não. Não, são 10. Então, aí eu já vejo. Aí é um sinal de alerta. Essa mulher não está sabendo quem ela é. Nem está se olhando com amor. Porque se eu falo qualidades, eu estou olhando aquilo de bom que é em você. E às vezes a pessoa não se percebe, né, Carol? Outro também, ligação com qualidades. Qualidades interligadas ao trabalho. Tá. Sou proativa, sou dinâmica, sou resolutiva. Ok, maravilha. Isso tem a ver com o seu fazer. Me diga uma qualidade a ver com o seu ser. Aí ela... Eita, Carol, essa pergunta tá muito difícil. Por quê? Porque ela só vê o trabalho. Ela não vê quem ela é. Ela vê o que ela faz. Entendi. E aí são sinais de alerta. Que aí por isso que a mulher ela tá assim, sem saber quem ela é. Que interessante, Carol. Ô, Carol, toda mulher está apta a empreender? Não. Eu sempre digo na minha casa, empreendedorismo não é para todo mundo. Tá. Eu acho que veio muito essa corrente nas redes sociais
de que tem que empreender, você tem que empreender. Não, empreendedorismo não é para todo mundo. Você tem que ter muito controle emocional por empreendedorismo, né? Porque o empreendedorismo tem muito altos e baixos. Empreendedorismo também, saber lidar com clientes também não é para todo mundo. E tem pessoas realmente que têm um perfil comportamental. Os perfis mais estáveis, até os conformes, que são perfis mais conciliadores, mais tranquilos. Nem sempre eles têm um olhar mais saudável para o empreendedorismo. Então, eu digo assim que o empreendedorismo não é para todo mundo. Porque, às vezes, você não está realmente apto a viver essa vida. Você vai viver mais estressado do que feliz. Você comentou aí que quando você começou a empreender, você sentia falta de ter um chefe, né? Que dissesse O que fazer. o que fazer. Como foi que você rompeu isso? Eu comecei a fazer listas. Praticamente falando. Eu comecei a falar, o que eu preciso fazer? Eu me lembro que eu tinha um caderninho que eu fazia assim, o que eu preciso fazer para que minha empresa dê certo? E aí eu começava a listar. Eu também sou da escrita. Eu adoro escrever. Adoro. Para mim, eu acho que a escrita, ela abre portas. E aí, o que é que eu preciso fazer para minha empresa dar certo? E eu comecei a escrever uma lista, que eu chamo de lista da paz. É a minha lista da paz. E aí, eu comecei a escrever. Então, eu dividi. Segunda eu faço isso, terça eu faço isso. Comecei a fazer um cronograma de atividades. Que me ajuda, até hoje eu faço isso. Que me ajuda a entender. Então, eu vou cumprir aquilo que eu prometi. E aí, foi assim que eu comecei a... Ô, Carol, você tem aquela agenda programada? Você é daquelas que dia de domingo monta a sua agenda, fora as listas? Sim. Faz a sua agenda ali, tem tudo organizado? Sim, eu faço isso. Eu tenho um plano, né? Que é um plano muito legal, que ele é dividido, assim, 3 prioridades do dia, que Tim Ferriss fala muito sobre isso no livro O Trabalho 4 Horas por Dia, né? Ele indica que a gente escolha 3 prioridades para o dia seguinte, que é a famosa dica de $100 mil. Eu não vou entrar nessa área não, porque é um pouquinho longa, mas é uma dica muito famosa que nasceu na Inglaterra Industrial Inglês, que ele diz que a grande dica era ter as 3 prioridades do dia seguinte. E aí eu divido isso em 3 prioridades, as atividades do dia e a agenda, toda organizadazinha. Eu funciono muito bem escrevendo. Eu funciono também. Eu gosto de montar minha agenda. Agora, a gente não deixa de ter as listas, né? Não. De ter aquela... Adoro quando eu quico, que eu consegui, Isso, Carol. porque libera Ou dopamina. eu boto um marcadorzinho assim, dizendo que tá ok. É muito gostoso. É muito gostoso, é. Então, você conseguiu desenvolver em você uma técnica... Sim. Que aí você consegue empreender de uma forma bem eficaz. É aquela história, né? Eu aprendi com o Jerônimo Monteiro, que é um coach. Ele disse, seja cientista de você mesmo. Essa frase me marcou muito. Porque a gente tem que testar aquilo que funciona pra gente. Por exemplo, pra mim funciona muito escrever. Pra outras pessoas funciona realmente fazer algo no celular. Tudo bem. Ah, Carol, pra mim funciona muito mexer no Google Agenda. Ótimo. Eu também uso o Google Agenda, mas não é tão usual. Então, a gente tem que entender o que é que funciona. Tem gente que funciona muito com post-it. Tem, tipo, um local que ele coloca um monte de post-it. Aí funciona. Aí a gente tem que experimentar. Faça cada um aquilo que se identifica mais. Desde que né? você faça. Ô, Carol, como é que você enxerga a liderança feminina no mundo dos negócios? Eu vejo a liderança feminina como um agente disruptivo. Eu acho que ela dá como eu falei, né? Ela dá um olhar, assim, mais humano. E eu acho que mostra também para outras mulheres que elas também podem. E eu vejo que a mulher, como ela é muito cautelosa, ela é muito minuciosa. Então, eu acho que ela traz essa minúcia, essa cautela, assim, e traz uma liderança de um outro formato. Um formato que pode ser um formato muito mais leve. Não que os homens não possam trazer essa leveza, mas eu vejo que a mulher, ela traz uma leveza de uma forma mais fluida. Eu acho que ela cuida mais dos seus. Eu acho que ela traz esse olhar mais humano para essa parte de gestão mesmo, de organizacional. Eu acho que ela traz isso. Eu vejo que é um grande diferencial da mulher. Na engenharia, Carol, você falando aí, na parte de gestão, na parte administrativa, predomina as mulheres. Se você Se você chegar lá na obra, né, na parte das estagiárias, na parte administrativa, na parte das engenharias, assim, predomina as mulheres. Eu não sabia. Agora, se você for para o canteiro de obras, tá? Então, vamos lá, hoje eu trabalho em uma construtora que tem 250 colaboradores.
se tiver uma ou duas mulheres no canteiro de obra, que elas são encarregadas de alguma Sim. coisa, ou não, ou até ajudante prático mesmo, de alguma área. São muitas. Predomina o homem. Mas no administrativo predomina Que legal. As mulheres. as mulheres, né? Ô, Carol, e como é que você vê hoje as mulheres, né? Nessa jornada dupla, tripla que elas têm? Sim. Como é que elas conciliam, né? O que você diria para essas mulheres, para elas conciliarem a vida pessoal com a vida profissional de uma maneira assim bem A maioria harmoniosa? não concilia, né? Por que a maioria não concilia? Porque ela tem medo de que ela deixe de ser amada. A mulher ela tem muito isso. Então, às vezes, ela quer fazer tudo por todos, porque ela tem medo de repente, será que se eu deixar de fazer algo por alguém? Então, ela começa a abarcar tudo. Ela quer ser muito boa no trabalho, ela quer ser muito boa com os filhos, ela quer ser muito boa com o marido, ela quer ser muito boa com a casa. Ela Superlota, né, cara? Superlota, uma super mulher. Mas que, ao mesmo tempo, quando ela não consegue conciliar algo, ela se sente muito culpada. Aí vem a culpa que a gente falou. Aí ela se sente muito culpada. Tá. E aí é trazer essa mulher de entender assim, tá tudo bem, se você botou 10 atividades na lista e você fez 6 e ficou 4 pro dia seguinte, eu sempre falo para minhas clientes, meu amor, Deus lhe deu o dia seguinte como presente. São recomeços diários. Numa semana a gente tem 7 recomeços. A gente quer fazer tudo naquele dia. Tudo naquele dia. Calma, tem a noite no meio para você descansar e começar a noite, sendo que a gente sempre quer mais. Quero produzir. Porque realmente existe um inconsciente coletivo de que a gente tem que produzir, né? A internet propaga muito isso. As pessoas, até no offline, propagam muito isso. E aí a mulher vem com essa coisa no inconsciente de que ela tem que fazer mais e eu digo, não, calma, não precisa dar conta de tudo. Eu posso me organizar de uma forma. Então, a mulher, quando ela começa a entender isso, ela começa realmente a delegar. A mulher tem dificuldade de delegar. Tem, quer fazer tudo. Ela tem dificuldade de delegar, porque só ela faz bem feito. Ô, Carol, e a gente tem que entender que somos diferentes. É. Carol tem uma velocidade e Renata pode ter outra Sim, velocidade. E tá tudo certo. Tudo bem. Como é que a Carol consegue fazer 10 coisas, digamos, aí a Renata só consegue fazer 8. Aí eu vou me sentir inferior porque eu só consigo fazer 8, né? É isso que a gente tem que se entender, né, Carol? Cada um tem que ter um time, né? Tem gente que precisa dormir mais tempo do que outra pessoa. Isso. Não é? E às vezes a pessoa não se permite descansar, né, Carol? O que é que você diz sobre isso, Carol? Eu vejo que isso, infelizmente, está cada vez mais frequente. A mulher, ela está tendo que aprender a descansar. Eu escuto muito lá no escritório assim, Carol, olhe, eu me sinto culpada quando eu me deito. Porque eu tenho tanta coisa para fazer. Olha, tem um caso clássico de uma cliente minha, onde eu pedi a ela que uma vez por semana, ela mora na beira da praia, que ela for tomar uma água de coco. Sim. Você vai tomar água de coco, ela é empresária, 3 filhos, muita coisa faz super bem sucedida. E aí ela disse assim, olha, fulano, eu quero que você vá, você vai tomar uma água de coco e eu quero saber como é que você vai se sentir. Aí falei com ela no outro dia. E aí, fulana, foi horrível. Não gostei. Me senti super inútil. Achei que poderia estar fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, Carol. Mas a gente tem que entender que parar também é produzir. E a mulher, ela tá muito isso. Ela se sente culpada. Carol, pra mim é muito difícil. Então, vamos começar com 5 minutos, ao invés de 10. Oh, meu Deus. É sério. Isso é tão mais sério que a gente pensa que não é, mas é. E aí essa mulher, ela não tá sabendo parar. Tem que agora ensinar. Por quê? Porque ela se sente culpada. Porque ela é muito requisitada. Porque a mulher, ela tem que estar linda, ela tem que ser bem-sucedida, ela tem que estar magra, ela tem que ser boa mãe, ela tem que ser boa de casa, boa dona de casa, ela tem que ser boa esposa. É verdade. Entendeu? Ela sempre tem que maquiar, cabelo feito, ter com a unha feita. Então, assim, são muitos tenquês. E aí ela não aceita parar. Ou ela não acha que não merece parar. É verdade. São 2 porquês aí, né? São dois porquês aí. Ô, Carol, eu vivenciei em janeiro. Foi em janeiro agora. Eu tive umas férias, que eu sou dessas também super ocupada, tá? Sim. Ocupada os 3 horários, que quando eu não tenho o que fazer... Acho estranho. Me sinto
estranha. E em janeiro a gente teve uma oportunidade, né? Até meu filho mais velho que proporcionou esse momento nos convidando para fazer uma viagem, Carol. E aí fomos, eu, Jaelson Matheus, o meu Lucas e minha nora, Camila. E a gente foi fazer uma viagem, Carol, que deu quase 20 dias, assim. Eita. Mas assim, deixa eu lhe dizer que eu me permiti, Carol. Boa. Eu me permiti, Carol. Eu desliguei o telefone, sabe o telefone Sim. lá jogado? Avisei, tirei férias mesmo de todos os meus trabalhos. E foi tão bom, Carol. Foi renovador. Quando eu voltei de viagem, assim, aquela sensação, assim, gostosa. E aí começou a ter um outro sentido, assim, a minha vida, assim. Porque, assim, eu me permiti dar férias. E como veio ideias boas, como veio pensamentos bons, como foi bom eu estar junto ali, presente. Sim. Junto com meu marido, com meus 2 filhos, né? Com a minha nora. Foi algo assim. Foi algo surreal. Foi muito gostoso. Eu gosto muito de dizer assim que Jesus, ele tinha vários momentos de pausa. As pessoas não destacam isso. Por exemplo, quando ele fez o Sermão da Montanha, ele falou com mais de 5.000 pessoas, né? Essa é a previsão ali que existe. E aí ele não ficou lá conversando com as pessoas. Ele saiu e foi ter um momento dele. Ele passou 40 dias e 40 noites no deserto. Ele tinha os momentos pontuais dele. Ele tinha os momentos de realmente de se relacionar com os discípulos, com as pessoas, de fazer os milagres. Mas ele tinha os momentos dele. É isso que a gente, na vida moderna, precisa tem que entender. aprender. Realmente é bíblico. É bíblico. Quando a gente trabalha demais, quando a gente fica ocupado demais, a gente se distancia da prosperidade, do que mais que a gente quer, né? Isso realmente é bíblico. É bíblico. Então é um alerta, né? Segue um alerta aí para todas as mulheres. É um alerta. Que você realmente tem que entender que você merece. Você merece parar. Você merece tomar um banho. Eu sempre falo isso e não vou cansar de repetir. Você merece parar. Você merece tomar um banho tranquilo, nem que seja de 10 minutos. Você merece fazer 10 respirações profundas. Você merece acordar, às vezes, um pouco mais cedo para se cuidar. Você merece. Isso faz a diferença na Total. vida da gente. Total. Carol, falando um pouco mais de mulheres, né? Qual é a importância, Carol, da gente se cuidar do marketing pessoal para a gente ser melhor valorizada no mercado de trabalho? Essa parte de comunicação visual, você está falando? Dessa comunicação visual. Eu vejo que o externo, ele comunica muito. Pesquisas mostram que com o primeiro impacto que você tem, se eu não me engano, 70% é a sua imagem. Certo. Parece que, se eu não me engano, 20 e poucos % é a forma como você se porta e o restante é o que você fala. Algumas pesquisas mostram sobre isso. Eu não sei realmente certinho essa divisão dessa porcentagem, mas é mais ou menos assim. Então, predomina a nossa aparência. Isso, a aparência. Tá. Então, por quê? Porque ela comunica. Eu acho que é importante a mulher ela cuidar. O que eu quero comunicar? Eu pensei muito nisso quando eu comecei no empreendedorismo, porque eu tenho um jeito, assim, muito alegre de ser. Eu falo alto, eu rio alto. Eu sei que eu sou essa pessoa. Mas, ao mesmo tempo, eu queria mostrar às pessoas de que realmente eu sabia o que eu estava fazendo. E eu vejo que essa parte das vestimentas, elas ajudam a você mostrar o que é que você quer comunicar. Eu acho que a mulher, ela tem que realmente... Isso não é uma coisa assim, isso é supérfluo. Não. Porque a vestimenta, o externo, ele também é uma forma de comunicação não verbal. Então, a mulher, ela tem... Eu me preocupei muito, tanto é que contratei uma consultora de imagem para me ajudar. Que massa. Nessa parte das redes sociais. E outra coisa também, que para as mulheres que são como eu, muito alegres, eu escutei uma frase do Jerônimo Telmi, onde ele disse assim, não precisa ser sério para falar sério. Essa frase me marcou muito. Tanto é que eu nem visto muito blazer nas minhas vestimentas hoje, porque assim, eu quero mostrar a leveza, a energia, certo, a empatia e a parte humana. Mas eu também quero mostrar de que eu sei o que eu estou falando, eu sei o que eu estou fazendo. Então, eu acho que tem que ter sempre aquilo. Porque a mulher acha assim, não, eu tenho que me vestir só daquele jeito. Não, você tem que vestir do jeito que você se quer. acha
Mas O que lhe dá segurança. que lhe dá segurança. Isso. Não necessariamente tem que ser só do jeito, é o jeito de fulana, mas não necessariamente tem que ser o seu. Então, eu precisei de uma profissional que ela me ajudasse, que é a Júlia Rocha, que ela, até hoje a gente faz um trabalho juntas, de que realmente ela me... Então, não é algo tão supérfluo como as pessoas pensam que é. Ô, Carol, é interessante mesmo isso. Eu estava fazendo um podcast aqui ontem e ela falou isso, da importância, né? Que a gente causa aquele primeiro impacto, aquela primeira impressão que a gente impacta, que a gente Isso. causa, né? O impacto que a gente causa por nossa aparência, né? Como é importante. E, às vezes, a gente consegue se promover muito mais, muito melhor, quando a gente está bem apresentada, né? Quando a gente que é o cuida. capital visual, O né? capital que algumas pessoas visual, falam. E tem também, Carol, o marketing agressivo, né? A gente até vivenciou, teve até uma repercussão nacional com aquele empreendedor, o Thales Gomes, né, da Sim. G4, né? Que é aquele assunto que foi bem polêmico, Sim, foi do CEO, né? E que a aí- mulher não pode ser CEO. que a mulher não pode ser CEO, né? E aí aquilo repercutiu, né? Como aquilo pode repercutir de forma Negativa, é. né? Como é que, trazendo isso para o empreendedorismo feminino, como é que uma mulher que quer se promover, que quer ser notada, ela pode exercer essa função sem perder a sua autenticidade, Carol? Eu acho que primeiro a mulher ela tem que saber se posicionar. No mundo, assim, principalmente nessa parte, pessoal que vai para a parte mais de gestão, mais alta das empresas, na parte de diretoria, a mulher ela tem que saber dizer o não. E dizer o que ela gostou, o que ela não gostou, eu acho que é o primeiro passo. É realmente ela não se sentir tolhida, mesmo que ela esteja no meio de um monte de homens. Porque se eu não me posicionar, eles não vão me respeitar. Você acha que as mulheres ainda sofrem muito essa pressão Sim, masculina? Sofre? sofre. Elas são julgadas. Eu digo assim, eu sempre falo isso para minhas clientes. A mulher que ela se cuida, que ela se sente bem, quando ela se olha no espelho, ela tá se sentindo bonita, tá se sentindo legal, e as pessoas veem isso nela, ela tem que fazer mais do que as outras. Ela tem que fazer mais do que as outras. Essas que estão se vendo bem. Porque ela é julgada. No sentido de quê? Peraí, mas quando eu estou me olhando no espelho e eu estou me sentindo bem, isso não é bom, não? Não, eu tô falando assim no sentido assim, todo mundo lhe acha bonita. Tá. Por exemplo, eu tenho uma cliente que ela é muito bonita. Ah. Ela é uma advogada muito bem sucedida numa multinacional. Tá. Ela é muito bonita, muito bem vestida. E às vezes, quando ela realmente se destaca, as pessoas falam assim, você... Tá, entendi. Entendeu? Entendi. Como que não pudesse. Como ela não pudesse ser bonita, Bonita ser e inteligente, e bem-sucedida. É como se uma coisa não pudesse ser encaixada com a outra. Porque tem muitos rótulos. A mulher é muito rotulada. E eu sempre digo, a mulher que se cuida, que se ama, que vai pra academia, ela tem que fazer a mais. Eu sempre falo isso para minhas clientes. Já pensou, Carol? E Eu é tenho- verdade, né, Carol? É verdade. Se você for voltar um tempo atrás, uma mulher que trabalhava demais, que exercia certos cargos, geralmente ela não tinha Não tinha esse cuidado esse cuidado com ela, né, Carol? Era, não tinha, porque ela tinha isso e ainda tinha os filhos. Então, ela se Não esquecia. sobrava tempo pra Não, ela. ela não sobrava tempo. E hoje em dia, a mulher moderna, não. Hoje a mulher. Ela vai, faz botox, faz tudo, faz a unha, vai pra academia, aí faz lipo, faz isso, faz aquilo, né? Então, assim, ela se cuida. E aí tem muitas pessoas que não sabem lidar isso dentro do mercado. O que é que você diria para essas mulheres que querem empreender, mas se sentem inseguras para entrar no mercado? O que é que você diria? Eu diria que ela realmente tem que se jogar. E que vai haver críticas. Críticas sempre existirão. Mas que, se eu realmente decidir, eu tenho que decidir primeiramente por mim. Se realmente é uma coisa que eu quero, então aí eu vou. E aí eu diria para essa mulher assim, vá. Se você for querer se escutar só coisas boas, não vai. Porque eu sempre digo assim, a mulher, homem, quando ela decide realmente fazer o a mais, fazer o diferente, as pessoas não estão acostumadas com as pessoas que querem, às vezes, fazer o diferente, que querem fazer o a mais. Principalmente quando... Família. Acontece muito isso. Você é criada com aquelas mesmas pessoas, seja um irmão, seja um primo, seja um tio, e, de repente, aquela pessoa faz assim... Como assim? Essa pessoa foi criada comigo e ela está conseguindo e eu não?
Então, se você decidiu realmente mudar de fase, aquela pessoa que está na fase 1 e você está na fase 5, ela vai querer que você fique na fase 1. É verdade. Às vezes a gente tem que mudar de ambiente para a gente poder progredir, né, Carol? É você realmente colocar um fone de ouvido e você ir. Senão você não vai. Senão você não vai. Ai, você vai largar esse emprego? Ai, você tá doida? Você tá doida? Quantas pessoas que querem estar ali? Aí começa a vir um monte de conselhos, né? Muito. Aí você só é olhar pelos resultados que essa pessoa... Sua pessoa tem. Essa tá dando, né, Carol? Ô, Carol, me fala um pouquinho mais desse seu método diamante, né? Que você lapida as mulheres. Isso. Alguma experiência de uma mulher que entrou para fazer esse método? Alguma... tem várias. De uma maneira e saiu transformada. Tem várias. Eu tenho uma mulher que ela era mãe solo, mãe de 2 filhos, empreendedora, 3 lojas. E ela realmente era uma mulher que ela não tinha tempo. E ela disse a mim que foi o dinheiro mais bem empregado que ela deu pra mim. Eu sempre falo essa história, porque ela aprendeu a tomar banho sozinha. Diga aí. Isso mudou radicalmente a vida dela. Porque ela aprendeu a ter um tempo para ela. Porque a gente vai, e tem toda uma história também antes de situações familiares, de que a gente tirou o que aconteceu nas situações familiares dessa mulher, e ela entendeu que aquilo dali realmente é um passado, aquilo dali tem um peso na história dela, mas que aquilo dali não precisava continuar, nem no presente, nem no futuro. E a gente fez todo um trabalho. Tem esse caso dessa mãe solo. Tem caso de mulheres, por exemplo, que me procuram para a questão de propósito. Carol, eu não sei qual é o meu propósito. Eu já tô com 40 e poucos anos. Carol, e agora? Vamos entender. A primeira pergunta que eu faço, o que é que você faria de graça? E que mesmo que fosse de graça, você faria feliz? É a primeira pergunta que eu digo para ficar uma sementinha na cabeça da pessoa. A outra pergunta. Elas querem encontrar que a Carol dê a resposta, né, Carol? Eu não tenho como encontrar. Então, a gente vai fazendo essas perguntas. Qual é a outra pergunta? A outra pergunta que a gente faz. O que é que você faria se não houvesse possibilidade de erro? Você faria que tivesse um gênio da lâmpada, se você vai fazer isso aqui, você não vai errar. O que é que você escolheria fazer? Terceira pergunta. Qual foi a vez que você fez algo na sua vida que você se sentiu invencível? Você sabe que não teve pra ninguém naquilo dali que você fez. São as 3 perguntas, assim, básicas, que eu acho que, por exemplo, esses clientes me procuraram e de que realmente aí ela entendeu. De que, por exemplo, uma foi um propósito, que ela estava num propósito muito profissional. Ela já era uma pessoa que já estava no mercado, mas ela entendeu que realmente que alimentava ela era cuidar da família. Não era profissional. E aquilo dali tirou um peso das costas dela. Diga aí, que libertação. Que libertação. Ela não era igual a todo mundo. Uhum. Ela entendeu que realmente o que ela fazia hoje era um complemento para ela, mas que o propósito realmente dela era cuidar da família. E não necessariamente tinha que ser algo do trabalho. Ela entendeu que o mundo corporativo não era para ela. Olha para isso. O mundo corporativo não é para mim. Então a gente fez um trabalho. Eu falei, Carol, eu entendi, eu estou me sentindo liberta. Ela entende. Meu Deus, estou tão feliz, Carol, porque assim, eu estou sem questionamentos. Por quê? Porque sai dos padrões. Né? Carol. Muitas vezes a gente vive baseado em outra pessoa, né? Isso. Tipo assim, a Carol tá fazendo, aí eu vou fazer também. Isso. Mas será que é isso que eu quero para minha vida? Isso. Não é, Entendeu? Carol? E hoje a internet está sendo um grande vilão, Carol. Eu vejo que sim. Para as mulheres, elas se comparando muito. Demais. Quanto mais eu me comparo, mais eu me esqueço. Tá. Porque, como eu digo, a galera só deixa o filé mignon, né? Não mostra os outros lados. É só o filé. E aí eu me comparo. Quanto mais eu me comparo, mais eu me esqueço. Como é que eu vou me enxergar se eu tô olhando pro outro? Eu acho que isso também... porque fulano deu certo nisso, eu também vou dar. Não necessariamente. Não necessariamente. Hoje a gente escuta muito assim, modele aquela pessoa. Você acha que isso é confundido na cabeça das pessoas? Algumas pessoas, sim. Pode ser uma inspiração, mas não que você vai ser igual àquela pessoa. Porque, assim, Jesus nos deu os talentos, né? A parábola dos talentos, ela mostra isso. Ele deu 5 talentos para um, 3 talentos para outro e 1 talento para outro.
No que deu 5, ele duplicou. No que deu 3, ele duplicou. No que deu 1, ele enterrou. Aí o que foi que ele disse para o que enterrou? Servo mau e infiel. Então, ele nos deu esses talentos. E a gente tem que entender qual é o talento. O que é que eu faria que ninguém faz igual a mim? Ninguém faz igual a mim. Pode ser que todo mundo tenha, por exemplo, todo mundo vende a pizza. Mas tem alguma coisa na sua pizzaria, por exemplo, que você faz que ninguém faz. Que ninguém faz, todo mundo faz diferente. Então, é verdade. Não é verdade? Todo mundo tem o seu quê? Pode ter, assim, 10 segmentos iguais. Cada um tem o seu quê diferente. Quantas engenheiras mulheres têm? Isso. Mas a Renata tem um jeito de ser que só ela tem. Só ela tem. Né? É isso sobre que isso, tem né? que encontrar. É sobre isso. Como é que você vê, Carol, o futuro do empreendedorismo feminino? Eu vejo como agente grande construtor social. Um construtor social. O empreendedorismo, eu acho que o empreendedorismo feminino está construindo uma nova sociedade. Um novo olhar das pessoas para o poder feminino, um novo olhar dos homens para a mulher e um novo olhar da mulher para ela mesma, para ela entender o que é que ela consegue, do que ela é capaz. E eu acho que dos filhos também para as mães. Eu acho, caramba, minha mãe faz aquilo dali. Que legal. Eu acho que é uma nova forma de construir a sociedade, de um outro Já jeito. está tendo toda essa visão. Esse movimento, E o que é que precisaria mudar? Se Carol tivesse que apontar algo que precisaria mudar para a gente fortalecer ainda esse universo do empreendedorismo feminino, o que é que Carol falaria aqui agora? As mulheres têm que ajudar mais as outras mulheres. Você ainda acha que Sim. Somos muito individuais? Competitivas. Eu acho que a mulher pode sim ajudar outra mulher. Eu acho que mulheres ajudam mulheres, sim. Mas eu acho que tem que diminuir, às vezes, um pouco. A mulher ela tem um olhar de competição, às vezes, para a outra. Né? De comparação. Existe isso ainda no mundo. Acho que a mulher podia diminuir mais e realmente cooperar mais. Eu acho que se cooperasse mais, as mulheres cresceriam muito mais rápido. Acho que é forte isso, né, Carol? Quando eu decidi empreender, muitas pessoas disseram, por exemplo, quando eu fiz uma das minhas lives, teve gente que fez assim, eu acho que eu tenho muita espontaneidade na minha fala, isso é uma coisa muito minha. Eu peço muito para o Espírito Santo ele sempre me iluminar, ele sempre me indicar o caminho que eu devo falar, o que eu devo seguir. E aí teve lives que eu fiz e teve uma pessoa que falou para mim, eu acho que você devia fazer um checklist, não tá legal. Ela nunca fez uma live. Ela nunca fez uma live. Ela nunca fez nenhum vídeo. Mas eu acho que você devia fazer checklists. Mas que faz checklist não sou eu. Então, a mulher, ela devia trazer esse olhar mais de apoio. É verdade. Caramba, Carol, que massa que você fez. Vê que coisa legal, boa, não é? Você conseguiu, caramba. Eu vejo muito que o brasileiro, ele tem muito isso, assim. Quando você vê uma pessoa no topo do sucesso, as pessoas criticam muito. Quer botar defeito, né? Quer botar defeito. O americano, ele não tem muito isso. Se o americano vê uma pessoa com um grande sucesso realmente profissional e financeiro, o americano, ele tem a humildade de chegar e dizer, caramba, como foi que você conseguiu esse carro? Qual foi o trajeto que você fez? Como foi que você começou? O americano, ele tem essa humildade de perguntar ao outro. O brasileiro, ele não tem. É verdade. Ô, Carol, e você com essa área do coaching, né? Deve receber, assim, muita censura, né? Muita crítica ainda. Porque é incrível como tem pessoas que não validam, né, Carol? Como é que você lida com isso, Carol? Eu lido no sentido, assim, que foi uma grande decisão para mim, né? Então, eu tive a coragem de fazer o que muita gente não teve. Quando eu comecei realmente a gravar os vídeos, sempre tem, blogueirinha, a Carol só quer ser a blogueira. A Carol só quer ser isso. Mas eu tive a coragem de fazer muita coisa que muita gente não tem. Então, isso foi o que me ajudou realmente a dizer assim, não, eu vou continuar. E outra coisa, eu me encontrei no coach. Eu me encontrei e disse, caramba, é isso que eu quero fazer para minha vida. Por mais que as pessoas critiquem, eu acho que eu posso mostrar que coach não é charlatanismo. Eu tenho inúmeros resultados. Eu tenho 2 destaques no meu Instagram só de depoimento de cliente. Então, eu tenho um resultado para mostrar. Eu não sou charlatã.
Eu cuido das pessoas. Tanto é que eu digo que hoje, vamos dizer assim, o meu talento, o meu diferencial, o meu quê, é eu realmente me importar. Porque a minha cliente, ela vai lá pro escritório, no outro dia eu vou perguntar como é que ela tá. Eu vou passar uma tarefinha. Nada que tome o tempo dela, nada que angustie ela. E a minha cliente, ela tem liberdade de falar comigo no dia e na hora que ela quiser. Porque eu não quero que ela espere 7 dias para ela falar comigo. Eu quero que ela fale comigo na hora. Porque eu digo que a emoção não espera. Eu digo que esse é o meu quê? Porque eu realmente importo. Eu acho que tem que tirar esses... Existem profissionais. Eu acho que em todas as áreas. Tô na engenharia, no direito, na medicina. Em todas as áreas tem. Sendo que eu quero mostrar que não existe charlatanismo. Existe, sim, profissionais e profissionais. É verdade. Isso que você está falando é a pura verdade. Em toda a área tem todo tipo de profissional. E cabe a gente a ter a nossa postura, Isso. Né? A entregar os nossos resultados. A gente ser verdadeira, a gente ser autêntica. Pronto. É sobre isso, né, Carol? É sobre isso. Carol, a gente está chegando aqui na nossa reta final do nosso podcast. Eu gosto de conversar. Eu sei. E é super gostoso estar aqui te ouvindo. Mas assim, eu ainda tenho algumas perguntinhas, tá? Antes da gente acabar. O que é que você diria para as minhas amigas aqui, ó, da minha área de atuação, dessa área de exatas, né? As engenheiras, as arquitetas. Porque aqui o meu público são engenheiros, arquitetos, síndicos, construtores. É uma área bem ampla da construção civil. O que é que você diria para essas pessoas que querem empreender e tem ainda assim um certo receio, tem ainda alguma dificuldade para empreender? O que é que você diria para esse meu público, Carol? Eu diria que Jesus nos disse: não vos preocupeis com o dia da manhã. A cada dia baixa o seu mal. Procure fazer o seu melhor todos os dias. Todas as profissões de seus percalços. Eu gosto muito de uma frase que eu acho que foi o Tiago Brunet que falou. Ele disse que a gente não tropeça numa montanha, a gente tropeça em pedregulhos. Mas antes de tropeçar nos pedregulhos, a gente pode pegar o pedregulho e tirar ele do lugar. Bem facilzinho, né? Bem fácil. Então, realmente, a gente entender que vai haver situações, mas que eu vejo que na parte da engenharia, da arquitetura, enfim, todas as áreas das exatas, mas que faz parte. Não vos preocupeis com o dia da manhã. Cada dia baixa o seu mal. Ele nos falou isso, que a gente tem que preocupar. É verdade. E, às vezes, assim, a pessoa desiste, né, pela primeira pedrinha ali que está na frente, aí já desanima. Tudo eu acredito, Carol, que é primeiro você entender o que você quer. Você entende o que você quer e a persistência, né, Carol? Porque nada é fácil, né? Não, tem que ter. Nada cai do céu, nada é fácil. Então, eu acho que o grande quê da questão está em a gente acreditar e persistir, não é isso? Eu acho que a arte da consistência é uma arte você ser consistente, porque não é fácil. Não é fácil não, né, Carol? Não, não. Todo dia sai naquilo dali. Não é fácil, realmente tem dias que a gente cansa, mas cansar não é desistir, né? Para, descansa e volta. Isso. Eu digo assim, é por aí? É por aí. Para, descansa e volta, vamos lá. E se ajeita e tira o suor da cara e vai-se embora. Porque assim, porque se realmente, como você falou, se realmente é aquilo que você quer, eu vou abandonar aquilo que é meu, porque aquilo que você quer é seu. Aí eu vou abandonar aquilo que é meu, não vou abandonar aquilo que é meu. Então, por que será que as pessoas apoiam tanto, muito mais os outros, com falas muito mais, assim, vamos dizer assim, mais cautelosas, mais cuidadosas, e quando é com elas mesmas, elas não são desse jeito, cautelosas e cuidadosas, né? Não é, Carol? Eu vou deixar pra lá. Não, isso é muito difícil. E se fosse seu amigo, qual é o conselho que você daria? Aí daria. Ia dizer pra continuar. Por que não falar isso pra você? Eu acho que tem que trazer essa consciência, porque é realmente fácil. Se fosse fácil, todo mundo faria. Eu gosto muito dessa frase. É verdade. Também. Se fosse fácil, todo mundo faria. Então, todo mundo tava tudo tranquilo. E não é fácil pra ninguém, não. E tem até aquele índice, né, que a minoria de pessoas que têm sucesso está em 3%, né, Carol? E 97% são aqueles que todo mundo tá... que tá no TikTok, né, Carol? Que tá no TikTok. Porque é mais fácil.
Porque é melhor ser igual do que ser diferente. É mais fácil. Muito mais fácil. É, Porque eu não sou criticado, eu não sou notado. é, Eu sou esquecido porque eu sou igual a todo mundo. é. Tanto que quando alguém faz algo diferente, ele já é notado. Já é notado. E às vezes até não é respeitado, né? Assim, por Isso. essas pessoas. Mas. Você sabia que as pessoas têm mais medo do sucesso do que do fracasso? Diga aí, Carol. Que com o fracasso eu sou notado. Com o fracasso eu sou criticado. Com o fracasso eu perco amigos. Eu perco amigos. Com o fracasso, de repente, como é que eu vou saber lidar se eu tô ganhando mais? Como é que eu vou saber lidar com esse dinheiro? É muitos questionamentos que aparecem muito que as pessoas Ô, têm Carol, medo do fracasso, até a do gente. sucesso. Do sucesso. Até a gente vê que quando acontece uma coisa de. Por exemplo, se alguém adoecer, não é muito mais falado do que se alguém prosperar? Sim. Muito mais. Não é, Carol? Que coisa, né? Está com muito mais negativo. Não é? É. Eu, assim, eu digo a você que eu fico muito feliz com a felicidade do outro. Eu vejo assim, por exemplo, eu vejo Carol aí nos vídeos, acho linda, acho gostoso de ouvir. Eu dou a maior força do mundo a isso. Por que não? É. Não é? Mas Admiro, é porque é. o fracasso o sucesso do outro é o espelho do seu fracasso. Tá. Quando eu vejo o outro tendo sucesso, tá batendo naquilo que eu não estou fazendo na minha vida. O sucesso do outro é o espelho do seu fracasso. Por isso que incomoda. Tá. Por isso que eles criticam, por isso que eles julgam. criticam. Porque eu tô vendo em mim aquilo que eu não estou fazendo por mim. É verdade. Aí quando a gente entende isso, a gente se blinda. A gente se Pra entende. essas Eu acusações, entendo não que é? de repente pra ele não é o tempo dele. É verdade. E tá tudo bem. Maravilhoso, Carol. Ô, Carol, mais um pouquinho, queria deixar aqui o espaço para você. As pessoas que estão aqui nos assistindo, que querem te encontrar, se você puder falar mais alguma coisa que a gente deixou de falar sobre Carol e dizer onde é que as pessoas podem encontrar a Carol Acioli. Hoje, as pessoas podem me encontrar lá no Instagram, no @CarolAcioli, onde a gente faz um trabalho diário de autoconhecimento. Hoje mesmo eu falei do se permita, permita-se ter uma vida diferente, permita-se ter um dia diferente, hoje pela manhã, todos os dias. E temos também um trabalho que eu estou fazendo agora, iniciando, que é a Jornada Serena, que eu digo que eu quero democratizar o desenvolvimento humano, ajudando as mulheres a entenderem as suas camadas, merecimento, autoimagem, identidade, relação com o passado, relação com o futuro e diálogo interno. É onde eu quero ajudar essa mulher através de um guia prático para que ela entenda que ela pode e merece ter uma vida serena. Eu acho que hoje esse meu grande foco assim, é trazer essa serenidade para as mulheres empreendedoras, principalmente. Que maravilha, Carol. Foi tão bom, Carol, o nosso também amei. bate-papo. Conversar sobre mulheres, assim, eu sempre acho maravilhoso. E você aqui trouxe, assim, insights, não tenho dúvida que vai ajudar a muitas pessoas que estão nos assistindo. Muito obrigada por estar aqui conosco. Meu amor. Gente, vocês gostaram desse episódio onde a gente trouxe para cá todo esse bate-papo gostoso com a Carol Acioli sobre o empreendedorismo feminino. Então, a gente está aqui para incentivar vocês que querem empreender a não ter receio e traçar os objetivos e seguir em frente. Não desista, gente, porque hoje o mercado está aberto aí para todos e nós somos capazes de inovar e de marcar uma nova trajetória aí no mercado da engenharia. Eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui conosco e lembrar que toda quinta-feira tem um episódio novo aqui no nosso canal do YouTube. E se você ainda não me segue, começa a me seguir, porque cada semana vai ter um episódio que com certeza vai aumentar o seu conhecimento e vai te dar mais autonomia para você atuar nesse mercado. E por fim, não menos importante, agradecer a Deus, o autor da nossa vida, ele que nos dá sabedoria e que nos capacita para viver cada dia a nossa vida. Muito obrigada a todos, gente, e até o próximo episódio.